Estamos iniciando mais uma edição da TV Cine Médico. Inicialmente gostaríamos de cumprimentar os internautas e a sociedade de Brasília, os servidores públicos e os demais profissionais da saúde que acompanham semanalmente o nosso programa. O nosso entrevistado de hoje é o deputado Luiz Henrique Mandetta. Boa noite, deputado. Boa noite, Guilherme. O deputado Luiz Henrique Mandetta é médico, ortopedista, com especialização em ortopedia pediátrica, fez residência médica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, foi secretário de saúde, presidente da Unimed e é deputado em segundo mandato. E foi o idealizador da Frente Parlamentar da Medicina. Deputado, o que o levou a idealizar a Frente Parlamentar da Medicina? Qual a sua motivação? Primeiro é que no primeiro mandato, 2010-2014, nessa casa foi palco de um dos debates mais acalorados e que afetou mais dramaticamente a medicina, que foi aquela votação do Mais Médicos. Naquela época, o debate foi polarizado por questões governamentais e sentimos muito a falta de um corpo político representante dos médicos. Na legislatura anterior, eram 52 médicos deputados federais e não mais do que uma dezena, 10 médicos acompanharam uma posição firme pró-medicina. Basicamente, os que mais se expuseram fui eu, Eleus Paiva e Ronaldo Caiado. Nessa legislatura, iniciamos a legislatura e percebi que nada mudou. Os colegas médicos que se elegeram deputado federal, no número de 41, também não se sentiram eleitos pela categoria e aqui dentro eu não tinha elementos para juntá-los, embora todos eles expressassem uma boa vontade com a medicina, mas não tinham ligação política. E outros parlamentares não médicos, mas que têm filhos, parentes ou reconhecem a gravidade do caso hoje da medicina, que também fizeram um apelo, e aí eu convidei as entidades para nós juntos montarmos uma frente parlamentar. Deputado, quais os objetivos dessa frente parlamentar? Bom, frente parlamentar, para as pessoas entenderem, ela se comporta, para ser formada, ela precisa da assinatura, do apoiamento de no mínimo 178 deputados federais e para ela ser mista, Câmara e Senado, de no mínimo 30 senadores. Quando esse número inteiro de pessoas convergem para um tema, nós coletamos essas assinaturas, protocolamos junto à mesa, publica-se no Diário Oficial e ela passa a se comportar muito similar a um partido político. Era como se fosse uma agremiação política temática. Ela tem prerrogativas para, em audiências públicas, indicar pessoas, ela tem prerrogativa para pedir agenda com os ministérios, ela tem prerrogativa de usar a tribuna em nome da frente parlamentar, enfim, ela passa a ser um componente dentro do xadrez político. As pessoas veem muito PT, PSDB, PMDB e entendem isso setorizado. Quando você tem um tema que é comum a esse número enorme de parlamentares, ela passa a ter prerrogativas parecidas, similares a um bloco político. E como está a adesão à proposta? Dentro da Câmara, todas as assinaturas, eu já passei de 240 parlamentares que nos apoiam na Câmara e ao número no Senado. O mais trabalhoso não é fazer dentro da casa. Dentro da casa, pela legitimidade da minha posição, pela legitimidade, pela credibilidade dos médicos, a adesão à frente é relativamente fácil. Mas uma frente que não tenha as suas entidades por trás trabalhando politicamente, convergindo politicamente, ela é uma frente natimorta. Então, nós fizemos a primeira reunião aqui chamando todas, e repito, todas as sociedades de especialidade, todos os conselhos regionais, todas as associações médicas. Foram 186 pessoas jurídicas que representam conselhos, associações, sindicatos, federações, sociedades de especialidade de todas as áreas, para que todos viessem. Eu coloquei para eles como que funciona e perguntei se eles querem aderir e fazer um estatuto, criar um instituto de ciências políticas dos médicos que vai dialogar
este instituto formado por todas, com esta classe política que muda, mas o instituto permanece. Então agora nós estamos na fase exatamente de organizar as entidades em torno desse Instituto de Ciências Políticas. Deputado, nós tivemos vários desafios no mandato passado, mais médicos, o ato médico e tal. Estamos falando de política, e a que o senhor atribui o pequeno engajamento dos médicos na discussão política? Eu acho que os médicos aprenderam muito. Eu acho que nós fomos formados sem nenhuma participação política. Eu sou de uma época em que os médicos falavam assim: o governador, o prefeito, o presidente vai ter que nos chamar para saber o que é que nós queremos. E durante muito tempo foi assim. Às vezes você tinha aqueles grandes professores que ninguém ousava questionar, aquilo acabou. Nós passamos a ser uma massa de trabalhadores dentro de um sistema público que não respeita sistematicamente essa categoria, nem em condições de trabalho, nem em honorários, nem em salário. Não há plano de salários. Uns planos de saúde que fazem o que querem, desrespeitam sistematicamente os médicos, tabelas ultrapassadas, contratos predatórios. Os médicos não têm carga horária, trabalham 60, 70, até 80 horas semanais, qualidade de vida péssima, expectativa de vida menor, estresse altíssimo. Por que tudo isso? Falta de representação política no palco aonde esses assuntos são deliberados, que é o Congresso Nacional. A resolução desses problemas passa necessariamente pelo Parlamento. Todos esses problemas só serão debatidos, propostos, e não vai ser nada dado para os médicos. Os médicos terão que conquistar na democracia representativa. Dentro dessa casa tem bancada ruralista, bancada evangélica, bancada LGBT, bancada da floresta, bancada dos planos de saúde, que tem deputados aqui dentro, enfim, de todos os temas que você imaginar estão representados aqui, à exceção dos médicos. Deputado, o senhor concorda comigo que já passou do momento das entidades médicas se unirem num trabalho a médio e longo prazo de conscientização, de politização do estudante de medicina, do residente, do jovem médico, para que nós avancemos nesses desafios? Ou nós entendemos que estamos todos no mesmo barco, porque para as disputas classistas, seja ela de federações, sindicatos, Unimedes, diretorias clínicas, os médicos são políticos classistas intensos. Pedem voto, telefonam, mandam folder, manda pedido, chapa 1, chapa 2, chapa isso, chapa aquilo, brigam entre si, que saem das eleições com feridas que às vezes chegam a ser rupturas de entidades, rupturas de amizades. Agora, quando você fala, agora vamos para fora, vamos para a sociedade, ele se murcha e fica dentro. O grande desafio de uma frente parlamentar é trazer o médico para a política, trazer o médico para cá. Não adianta falar, eu não gosto de política. Todo ser humano é um ser político. As pessoas escovam o dente de manhã, é um ato político. Eu tenho nojinho de política. Se tem nojinho de política, fique e se submeta às regras dos políticos que estão vindo para cá, cada um com o seu grupo de interesse. Bem, falando de mais médicos, deputado, Cuba quer reajuste de 30% no contrato feito pela Organização Pan-Americana da Saúde. Qual é a sua avaliação sobre a continuidade do programa com e sem os médicos cubanos? Esse programa ele continua com os mesmos vícios de origem. Primeiro vício, não há liberdade. Segundo vício, não há respeito à legislação trabalhista. Onde já se viu um país querer solucionar um problema de força de trabalho, colocando pessoas sem as suas famílias, sem direito de ir e vir, sem direito de trabalhar em outra unidade de saúde, sem direito de ter o seu salário pago na sua conta corrente. O nosso país hoje é um país clandestino no que diz respeito aos princípios do Pacto de Genebra, da Declaração de Direitos Humanos, dos pactos da Organização Internacional do Trabalho. O país não consegue contemplar nenhum com esse programa, primeiro ponto. Em nome de quê? Em nome de que o médico cubano fica lá no Acre. Por que o médico brasileiro não fica? Não fica porque não tem uma carreira, não tem um estímulo, é fraudado, é roubado por prefeitos, é roubado por secretários de saúde. Se ele é bom, os prefeitos têm medo dele virar prefeito. E se ele não é um bom médico, eles querem que ele vá embora o mais rápido possível. Então não adianta ser bom nem ser ruim. O médico que vai para o interior incomoda sempre a prefeitura.
A única solução é nós termos a carreira de Estado, não para médico ficar em Ipanema ou para ficar aqui no Eixo Monumental, aqui em Brasília, isso não. Nós temos que ter a carreira de atenção básica para áreas de difícil provisão, para locais onde você não consegue que o mercado supra. O governo cometeu nessa mesma lei o desatino de pegar o país com 148 faculdades de medicina, estamos com 298, vamos chegar a 340 no próximo edital e não colocaram nem limite. Vai formar tanto médico nesse país, tanto médico, que nós vamos estabilizar em 1.400.000 a 1.500.000 médicos, quando o projeto todo. Hoje nós estamos saindo de 350.000 médicos. Então preparem, porque sem carreira, sem participação política, o número de técnicos de enfermagem é 1.200.000. Nós vamos ter mais médicos que técnicos de enfermagem em 30 anos. A qualificação, a formação vai ficar... Já está péssima, né, Gutenberg? Já está péssima. O Brasil já forma médicos ruins, a não ser sítios de excelência. Nós vamos formar muitos médicos ruins. Com faculdade de medicina, sem hospitais, sem preceptores suficientes, não tem como formar um bom profissional. Exatamente. E quem vai pagar são os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Nos Estados Unidos, deputado, há 100 anos foi necessário criar uma comissão para avaliar a qualidade dos cursos de medicina existentes, lá e no Canadá, o que resultou no fechamento de um bom número de instituições mal avaliadas. Aqui nos últimos anos foi aberto mais escolas de medicina do que em 2 séculos, que nós acabamos de comentar. Esse é um foco de atuação da frente? Isso vai ser, mas eu acho que isso só vai acontecer o que o Flexner fez nos Estados Unidos no começo do século XX, que foi o redimensionamento do sistema em um padrão de qualidade, com estándares muito claros. Isso só vai acontecer quando a sociedade perceber que essa abertura indiscriminada, não só aqui dentro do Brasil, na lei do Mais Médicos, Gutenberg, colocaram lá que de países estrangeiros tem que ter uma relação médico por habitante. Os brasileiros passaram aí para o Paraguai e para a Bolívia, só de brasileiros nesses 2 países cursando ou já cursados tem 60.000. Outro dia, numa medida provisória que renovava o visto dos cubanos, um deputado de Rondônia colocou uma emenda, o senador Humberto Costa, que era o relator, acatou. Da noite para o dia você entraria 60.000 médicos trabalhando, formados no Paraguai e na Bolívia, para dentro desse sistema, sem prova, sem nada. Eles pregam o quadro de vestir um jaleco branco, falou que é médico. A população é tão carente que só basta dizer que tem. Não estão preocupados com as consequências. Má medicina, alto custo de exames, falha de diagnóstico, sofrimento, um total falta de responsabilidade de ministros, de presidente da República, do Congresso Nacional e da sociedade que não vê ou finge que não vê o que está acontecendo. Como você vê as declarações do ministro Ricardo Barros sobre o redimensionamento do Sistema Único de Saúde? Ele propôs que, tese dele, o SUS precisa diminuir. Como é que você vê isso? O maior sistema de inclusão social do mundo, uma conquista da sociedade e da democracia brasileira. Eu acho que o SUS precisa diminuir a sua falta de recurso. Se esse ministro entendesse um pouco da economia em saúde, primeiro ele veria que o SUS não é despesa, é investimento. Segundo, que tem uma tecnologia enorme. O Brasil queima toda a produção de soja de Mato Grosso só para importar bens de saúde. Bolsa de diálise, equipamentos, royalties, ressonância, tudo nós pagamos patentes para fora, medicamentos, tudo. Não há um parque industrial brasileiro para atender o setor de saúde e ser exportador. O dia que os economistas ou engenheiros, que agora é engenheiro que está no Ministério da Saúde, que gostam muito de cálculos matemáticos, entenderem o SUS como uma oportunidade de negócio, talvez a gente ganhe a adesão deles. Enquanto nós falarmos que é importante socialmente, aqueles que não têm cuidado social, eles passam batido e acham que isso é tese de sonhador. Eu acho que não prosperou, eu acho que foi infeliz, eu acho que ele mesmo depois trouxe para trás esse negócio de redimensionar o SUS, porque isso está na Constituição, isso é uma cláusula constitucional, quer gostemos ou não, é um desafio geracional montar o SUS. Vamos a mais uma anedota do atual ministro da Saúde. O que o senhor diz sobre a questão da criação de planos de saúde popular desejados pelo ministro? Olha, esse assunto o ministro
atirou no que viu e acertou no que não viu. Nós tínhamos a história dos planos de saúde, começaram aqui no Brasil no setor automobilístico, anos 60, com a Ford, com a Volkswagen, industrialização. Depois os médicos fizeram a cooperativa e esse setor não tinha regulamentação nenhuma. Valia um contrato entre partes. Os contratos eram muito ruins. Eu me lembro de contratos que diziam assim, 5 dias de CTI. Esse era o plano de saúde. Você imagina no 5º dia você chegar para o paciente e falar, opa, vou estubar porque acabou seu prazo. Então nós saímos de um mercado que era a lei do mercado, totalmente liberado, e fomos para uma regulamentação que colocou que os planos de saúde cobrem tudo. É como se você falasse, agora todos, antes a pessoa andava de charrete, de Fusca, todos vão andar de Vectra. É muito bom andar de Vectra, mas o custo do plano de saúde vai aumentar exponencialmente, vai ter muita gente excluída por barreira econômica. Segundo, na lei de planos de saúde 9656 de 98, não tem uma linha sobre o principal ator da força de trabalho, que é o médico. Você sabe, Gutenberg, que quando os médicos brigam pela tabela CBHPM, eles tomam multa no CAD, porque o CAD diz que não pode haver a tabela. A lei dos planos de saúde não prevê a tabela. Eu até pergunto aqui para os médicos, se estamos tomando multa no CAD, porque não pode ter a tabela, por que não passamos a partir de hoje a mandar os honorários médicos para o paciente apresentar no plano e parar de colocar aqueles códigos chatos que a auditoria dos planos cobre? Então, essa lei precisa ser revista. Esta lei é uma lei que penaliza o consumidor porque ela reajusta por faixa etária. Então, quando você chega na mudança de 59 para 60, é uma paulada, de 69 para 60 é impossível. Não consegue mais... Não vai haver renda para o idoso brasileiro pagar plano de saúde nos próximos 20 anos. Então tem que rever a lei dos planos de saúde. A cobrança do SUS, por exemplo, se um sistema não está informatizado, nem o sistema privado e nem o público, como que você vai fazer uma cobrança unitária? Tem que fazer um cálculo médio e cobrar como se fosse uma taxação. Olha, 20% dos procedimentos estão sendo feitos pelo SUS. Então 20% vai ser pago ao SUS compulsoriamente. É melhor do que fazer as coisas desse jeito. E se o mercado quer fazer um plano menor e aumentar o uso do SUS de 20% para 40%, vai pagar 40% ao SUS. Essa discussão é uma discussão válida. Eu acho que ele abriu uma tampa que está reprimida, a lei de planos de saúde. Recorde em PROCON de reclamação, consumidor, primeiro lugar telefone, segundo lugar plano de saúde. Hospitais, rede hospitalar, qual é o seu maior problema? Relacionamento com planos de saúde. Glosas. Médicos, planos de saúde coíbe a minha caneta, não deixam fazer o procedimento, pagam mal, pagam baixo, reclamam. E os planos de saúde? A Amil foi vendida para a United Health, que é uma gigante norte-americana, por 5 bilhões de dólares. Na realidade, nós temos a proliferação de planos de saúde que não dão a assistência que o usuário compra e a destruição do SUS. Então, nós precisamos melhorar o sistema único de saúde para ter uma medicina suplementar com qualidade. Então, o sistema tem que ser competitivo. O problema, Gutenberg, é que nós estamos convivendo um sistema de mérito de iniciativa privada, que é o particular e plano de saúde, Flexner. Um sistema socialista, Dawson, em inglês, que é o SUS. E um sistema comunista, do Estado manda e você obedece, que é o de Cuba, dos mais médicos. O Brasil hoje convive com 3 modelos de medicina e nenhum conversa com o outro. Os 3 arrebentam em cima do único ator que tem resolutividade dentro do sistema, que é o médico. E está completamente errado e sem rumo. E todos os ministros de saúde do governo Lula, do governo Dilma e do atual têm um tempo médio de permanência no ministério de 1 ano e meio. Então, deputado, a criação da carreira médica de Estado tem chance de avançar nessa legislatura? Tem chance se os médicos participarem, se as entidades entrarem e fizerem uma frente parlamentar da medicina séria, competente, nós fizermos um bom trabalho com todos os líderes do partido, interlocução com o governo, e termos aqui dentro uma bancada consciente. Se são 10, se são 20, se são 30, se são 40, mas nós temos que saber qual é o tamanho da nossa força. Aí a gente vai poder negociar para avançar. Bem, deputado, estamos chegando ao final da nossa entrevista e para finalizar, nós gostaríamos de falar sobre a EBSER. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foi outra criação do governo Dilma Rousseff.
com a suposta missão de recuperar os hospitais universitários do país. Há poucos dias, o Hospital Universitário de Brasília comemorou 44 anos de existência em meio a uma crise sem precedentes. Como você avalia o papel e o desempenho da EBSER? A EBSER, quando foi criada, ela cometeu-se mais um erro. Criou-se uma estrutura centralizada em Brasília para atender todo o Brasil. Necessitava de mais recurso? Sim. Necessitava de melhor gestão? Sim. Mas uma gestão centralizada, como tudo no PT, virou cabide de emprego, falta de profissionalismo, falta de metas, e eles quebraram o país e o dinheiro da EBSER, que era para reformar e fortalecer os hospitais universitários, praticamente acabou. Agora, vai ter que a EBSER atual, nessa atual gestão, recompor mérito, disciplina, assistência. Vai ser muito trabalhoso, é algo que a gente espera ver melhorar, mas que a gente ainda está aguardando, porque o estrago feito pelo PT foi gigantesco, não só na Petrobras, no Petrolão, nos partidos, nas contas públicas, no Correios, nas Embrapas, em tudo. A EBSER era uma estatal recém-criada e que se tornou um cabide cheio de consultorias, cheio de pessoas ganhando dinheiro sem fazer nada, enfim, um verdadeiro desprezo pela saúde dos hospitais universitários, como mais uma estatal, né, daquelas que a gente fala do dinossauro braço. Bem, deputado, chegamos ao final da nossa entrevista e passamos para as suas considerações finais. Vamos junto, luta intensa, luta dura, não tem trégua, vai ser pau puro sempre. Nós vamos ter que enfrentar leões de dentes muito afiados, os médicos têm que estar atentos, politizem-se, conversem com os acadêmicos de medicina, com os residentes, com as sociedades de especialidades, politizem-se na marra, quer gostem ou não gostem, participem e sejam atores do seu tempo. Quem ficar reclamando de mimimi vai ficar dentro do consultório. Agradecemos a participação dos internautas e fique atento, aguardando a segunda parte do programa da TV Cine Médico.